O incrível segredo que meu pai ocultou por anos, transformando minha vida para sempre. Lucas, um garoto de 25 anos, sempre viveu mergulhado em histórias contadas pelo pai, um ex-vendedor ambulante que construiu a vida em meio a dificuldades e conquistas. Mas havia algo nas narrativas que o deixava inquieto, uma sombra que sussurrava entre as palavras não ditas. Por que seu pai nunca revelou o verdadeiro peso de sua história? Essa dúvida sempre pulsou em seu coração, como um eco que não cessava. Em uma manhã ensolarada, cheia de promessas, Lucas recebeu uma promoção no trabalho. Seria a chance que precisava para mudar de vida, para finalmente escapar da periferia. Com o coração pulsando de alegria, ele começou a arrumar a casa e, ao mover uma velha estante em seu quarto, encontrou uma caixa empoeirada. Curioso, ele a abriu e, ao fazer isso, um mundo oculto se desdobrou diante dele. Cartas amareladas, documentos amassados, cada pedaço de papel contava uma história que seu pai nunca teve coragem de compartilhar. À medida que os olhos de Lucas percorriam as palavras, um nó se formava em sua garganta. Eram relatos de sonhos não realizados, ambições que foram enterradas sob o peso do sustento da família. O sacrifício de seu pai se tornava claro, intensamente doloroso. Como pude ser tão cego, pensou Lucas, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Aquelas cartas eram um grito de desespero e amor, um lembrete de que seu pai havia lutado não apenas para alimentá-los, mas para dar-lhes dignidade. O peso da responsabilidade agora estava em suas mãos. Ele não queria mais ser apenas mais um na multidão de pessoas ignoradas pela sociedade. A chama dentro dele estava acesa, a história de seu pai se tornando parte de sua própria narrativa, uma semente de esperança plantada no coração da periferia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A descoberta das cartas não foi um fim, mas um começo. Lucas decidiu que precisava honrar o legado de seu pai. Ele começou a contar essas histórias para seus amigos e vizinhos, formando uma teia de conexões dentro da comunidade. O que começou como um desabafo se tornou um movimento. As lutas de cada um se entrelaçavam, revelando a força da solidariedade. Lucas sonhou com um pequeno negócio, um espaço onde todos pudessem contar suas histórias, um símbolo de resistência, um lugar onde as vozes das pessoas da periferia seriam ouvidas e respeitadas. Enquanto ele planejava o que poderia ser o futuro, um evento inesperado aconteceu. Lucas descobriu que seu pai estava mais conectado ao novo que imaginava, e a cada dia que passava, mais perto da verdade final ele chegava. Qual seria a revelação que mudaria tudo? O que mais seu pai escondeu por anos? A ansiedade pulsava em seu coração, pronta para levá-lo a um destino que ele nunca poderia ter sonhado. A manhã seguinte começou com um céu azul e radiante, refletindo o ímpeto de Lucas. Ele mal conseguia conter a excitação ao pensar no que poderia transformar seu sonho em realidade. O espaço de que precisava estava ali, na esquina da rua, um antigo armazém. Seu estilo rústico prometia um lar acolhedor para todas essas histórias. Era a primeira vez que Lucas olhava para aquele lugar com novos olhos, não como um simples edifício, mas como um refúgio, um lar para o que ele queria construir. Com coragem renovada, ele decidiu que não seria apenas um homem de palavras. Começou a movimentar a comunidade. Com as cartas do pai em mãos, ele começou a organizar reuniões nos fins de semana. Inicialmente, eram poucos, amigos de infância, vizinhos que também tinham seus segredos e sonhos. Mas a empolgação rapidamente se espalhou, como fogo em palha seca. Cada história compartilhada fazia com que os laços se fortalecessem e, aos poucos, as pessoas começaram a se abrir, revelando anseios e tristezas que antes guardavam em silêncio. No fundo, todos nós somos a soma de nossas histórias, dizia Lucas com firmeza, enquanto ouvia um vizinho contar sobre o desejo de abrir um salão de beleza, algo que ele havia abandonado anos atrás por medo do fracasso. Vamos juntos, quem sabe sua história não se torna a força que você precisa. As reuniões foram se multiplicando e logo um grupo de empreendedores emergentes começou a se formar. Lucas tornou-se um guia, um farol de esperança. Mas sempre havia uma voz interior que sussurrava: e se você fracassar?
E se isso tudo não for suficiente? Essas interrogações o acompanhavam a cada passo, mas ele persistiu, impulsionado pelas histórias que ouvia. Certa noite, enquanto caminhava pela comunidade, Lucas sentiu a urgência de descobrir o que estava por trás do passado de seu pai. Ele precisava de uma resposta definitiva para a pergunta que não parava de ecoar em sua mente. O que ele escondeu de mim? Ele pensou, incapaz de conter a ansiedade. Decidiu que era hora de enfrentar seu pai. No dia seguinte, a luz da manhã banhou a sala de estar daquela casa modesta, que já havia abrigado tantas memórias. O coração de Lucas palpitava e a tensão era palpável. Ele se sentou à mesa, encarando seu pai que estava tomado por um ar que misturava cansaço e reminiscência. "Pai, precisamos conversar", começou Lucas, sentindo sua voz tremular. "Achei as cartas, li suas histórias, tudo. Agora quero entender. Por que você nunca me contou a verdade sobre tudo isso?" A expressão de seu pai mudou. Os olhos se tornaram profundos, como se refletissem um oceano de segredos que ele guardava há anos. O silêncio parecia pesado entre eles, um momento carregado de emoções à espera de ser libertado. "O que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensa sobre mim", murmurou seu pai, desabando. Lucas prendeu a respiração. A promessa de uma revelação prestes a ser desnudada pairava no ar. O que seu pai diria? A verdade poderia despedaçar ou, quem sabe, unir ainda mais as peças da história que Lucas estava montando. Agora, o momento da verdade estava prestes a chegar e uma nova fase começaria. Mas que tipo de verdade seria essa? Quais sombras ainda permaneciam? As palavras pairaram entre eles como uma nuvem carregada. O olhar de Lucas estava fixo no pai, esperando que a revelação desse segredo escondido lhe trouxesse clareza sobre quem ele realmente era. A respiração do pai se tornava mais pesada, como se, ao falar, estivesse soltando não apenas palavras, mas anos de silêncios acumulados. "O que eu vou te contar é algo que eu pensei em levar comigo para sempre", começou seu pai, a voz trêmula e os olhos marejados. 6 anos antes de você nascer, eu passei por um período muito difícil. Tinha um sonho, Lucas. Queria abrir um bar, um lugar onde as pessoas pudessem se reunir, trocar ideias e se divertir. Mas a vida não saiu como eu esperava. Lucas apertou a mão, sentindo uma mistura de empatia e expectativa. Ele precisava entender como o passado desenhava o presente. "Eu conheci sua mãe numa época em que tudo parecia possível. A gente sonhava juntos, planejamos tudo. Mas o inesperado aconteceu. A dívida dos negócios cresceu e eu não consegui lidar com isso. Minhas decisões erradas." Ele respirou fundo. "Eu falhei com a gente." Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas e ele se sentiu puxado para um abismo de compaixão misturado com dor. Agora era claro que as cartas não eram apenas histórias, eram ecos de arrependimento de um homem que se sentia derrotado. "Você nunca me contou nada porque achou que eu não entenderia, não é? O que mais você me escondeu?" "Não foi por falta de amor, Lucas. Eu só queria te proteger. Lidar com a realidade me parecia insuportável. As histórias no papel eram a única forma que eu encontrei para lidar com o que aconteceu", respondeu seu pai, a voz embargada. Ele parecia mais velho, como se o peso desse fardo finalmente tivesse começado a se manifestar. "Então você se escondeu de trás dessas histórias?", Lucas perguntou, o coração pulsando forte, como se fosse um tambor retumbando na sala. Ele queria mergulhar mais fundo, descobrir cada nuance daquela verdade dolorosa. "A sua falha construiu muros entre a gente. Eu quis entender meu pai, e você se apagou do meu lado." Foi preciso um momento de silêncio. A dor ecoava entre eles de forma quase ensurdecedora. Finalmente, o pai olhou para ele, e a vulnerabilidade em seu olhar revelou um homem que por tanto tempo navegou um mar tempestuoso de culpa e arrependimento. "Eu entendo que seja muito, e talvez você me odeie por isso. Mas te faço um pedido. Não me veja apenas como o fracasso que eu fui. Eu quero te ajudar a construir o sonho que você tem. Essa luz que você trouxe para a comunidade. Nunca é tarde para resgatar o que eu deixei para trás." Lucas sentiu uma onda de emoções, um turbilhão de dor e esperança. O que seu pai oferecia era um caminho para a redenção, uma oportunidade de transformar aquele peso em uma lição valiosa. "Podemos construir algo juntos, pai. Um espaço onde as pessoas se sintam acolhidas, onde as histórias possam ser compartilhadas, sem medo." Um sorriso tímido começou a surgir no rosto do pai, iluminando seu semblante desgastado pela vida. "Sim, Lucas, é isso que quero mais do que tudo." As palavras dele ecoavam como uma música suave.
A tristeza e a culpa começavam a se desfazer na construção de um novo vínculo entre eles. No entanto, dentro de Lucas, um pensamento inquieto se formava. Mas e aquelas outras cartas? Havia algo mais significativo que meu pai ainda não havia revelado? Com esse dilema pulsando na mente, era impossível ignorar a pergunta que precisava ser feita. O que mais estava escondido nas cartas? E qual verdade ainda permanecia oculta, pronta para mudar tudo mais uma vez? Lucas respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. A nova conexão entre ele e o pai era um alicerce, uma esperança que começava a florescer. Mas a curiosidade sobre as cartas não o deixava em paz. Algo dentro dele pulsava, exigindo respostas. As promessas feitas eram um passo, mas e as verdades ainda não ditas? Pai, começou ele, hesitante. O que mais está escondido nas cartas? Quero entender tudo. O olhar do pai se tornou vazio por um instante, como se estivesse sendo puxado para um lugar muito distante. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente, os lábios se movendo em um sussurro. Lucas, algumas coisas são difíceis de expor. No entanto, acho que você tem o direito de saber. Lucas sentiu o coração acelerar. O ar na sala parecia mais denso, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Ele sabia que por trás daquela hesitação havia uma verdade que poderia mudar tudo. O que pode ser pior do que o que você já me contou? Perguntou, a voz mais firme do que se sentia. O pai engoliu em seco, suas mãos tremiam ligeiramente. Não é sobre o seu passado, mas sim sobre o meu. Quando você era pequeno, eu recebi uma carta que mudaria tudo se eu tivesse agido de maneira diferente. Os olhos de Lucas se arregalaram, a mente fervilhando com a possibilidade de um mistério profundo. O que estava escrito nessa carta? Ele hesitou e a tensão parecia quase palpável. Era de uma pessoa que me ofereceu uma segunda chance, a oportunidade de recomeçar. Mas eu não tive coragem. Fui um covarde, Lucas. Em vez de lutar, eu a deixei ir. E essa decisão, sem dúvida, me seguiu por todos esses anos. As palavras do pai soaram como um eco distante, reverberando dentro de Lucas. Ele não sabia o que sentir. A dor por aquilo que seu pai desistiu era intensa, mas havia também uma centelha de compreensão. Por que não me contou antes, se isso poderia ter mudado as coisas entre nós? Porque eu sentia que não merecia um perdão. Sempre pensei que as histórias que contei podiam esconder a verdade me perseguindo. E, ao mesmo tempo, eu queria que você acreditasse que tudo era possível, que eu era um homem diferente. A culpa ponderava entre eles como uma sombra, e Lucas sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Então, e se eu dissesse que ainda temos uma chance, que podemos lutar por nossos sonhos juntos? O pai abriu os olhos lentamente, como se estivesse despertando de um transe, e um brilho novo se acendeu ali. Você realmente acredita que podemos revertê-los, nossos erros? Eu quero tentar. Não podemos deixar que o passado nos defina. Assim como você sonhou um dia, eu ainda tenho esse sonho. Lucas respondeu, a determinação enchendo sua voz. O pai sorriu, um sorriso tímido, mas havia algo mais profundo ali, uma promessa de que poderiam retomar a vida que deixaram para trás. Mas antes que ele pudesse responder, um peso na mente de Lucas se intensificou. E quanto àquela carta, o que ela dizia? Você tem que me mostrar. Os olhos do pai se fecharam novamente e um tremor percorreu seu corpo. Não sei se era uma boa ideia, mas temendo que você soubesse a verdade, acabei guardando essa e outras cartas numa caixa. Encontrá-las pode ser o primeiro passo para finalmente nos libertar desse ciclo de dor. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele sabia que não apenas descobrir a verdade, mas enfrentá-la mudaria tudo. Então vamos buscar. O que há dentro pode nos ajudar a reconstruir nosso presente. E com essa determinação, eles se levantaram, prontos para enfrentar o futuro juntos. Mas a cada passo, Lucas sentia um frio na espinha. O que encontrariam na caixa poderia mudar tudo de novo. Ele se perguntava se, ao abrir aquele antigo segredo, estariam apenas revelando um novo abismo de dor que precisariam atravessar. Lucas e seu pai deixaram a sala, cada passo ecoando na mente de Lucas como um tambor, ritmando a ansiedade que se acumulava no ar. O corredor parecia mais longo do que nunca, cercado por fotografias emolduradas que narravam uma história familiar, mas que agora pareciam desprovidas de verdade. Ao lado do pai, ele se questionava que outras sombras poderiam se esconder atrás de sorrisos capturados ao longo dos anos. — Está tudo bem, pai?
Lucas perguntou, notando a expressão do homem endurecida pela expectativa. Ele ainda não sabia ao certo o que esperar daquelas cartas. Seriam mais memórias dolorosas ou talvez uma chave para a compreensão que tanto procurava? Eu só preciso de... Um momento. O pai respondeu, a voz tremendo ligeiramente. Eles chegaram ao quarto, onde uma velha caixa de papelão jazia em um canto, empoeirada e esquecida. O simples objeto estava prestes a se tornar o portal para o passado, e a perspectiva disso acentuou a tensão no ar. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele estava prestes a abrir uma caixa de segredos, algo que poderia esclarecer ou complicar a relação que estava começando a se restabelecer. A proximidade do pai, comum e tão familiar, contrastava com o desconhecido que a caixa prometia. Você se lembrou de onde a guardou? Lucas indagou, tentando quebrar o silêncio que se instalara entre eles. Depois que tudo aconteceu, eu coloquei a caixa aqui para esquecer, mas agora, talvez seja a hora de encarar de frente. O pai se ajoelhou e começou a puxar a caixa para fora da escuridão, revelando a superfície riscada e manchada, coberta por uma fina camada de poeira. Com um gesto hesitante, ele a abriu. O cheiro de papel velho e desbotado subiu, trazendo à tona uma onda de nostalgia. Então vamos lá, Lucas disse, sentindo-se um pouco mais forte ao precisar incentivar o pai. Ele inclinou-se para ver os papéis, dentro da caixa, ansioso, cada folha como uma promessa não cumprida. Cartas amareladas se empilhavam, e Lucas sentiu como se olhasse para fragmentos de vidas que não eram suas. Algumas estavam dobradas de forma descuidada, outras cuidadosamente seladas, como se guardassem segredos. Ele pegou uma delas, a mão tremendo. Essa aqui, disse, abrindo uma carta que parecia antiga e desgastada. As palavras escritas pareciam dançar na sua mente enquanto elas as lia. Um convite para um recomeço, uma chance de se reconciliar com o passado. Pai, você precisa ler isso. Os olhos do pai se arregalaram e um suor frio escorreu pela sua testa. Lucas, poderia ser mais do que apenas uma carta, e eu não sei se estou pronto para isso. Mas e se isso fosse a resposta que precisamos, a liberdade que procuramos? Lucas insistiu, energizado pela possibilidade. Ele se lembrou de quantas vezes havia sonhado com um futuro melhor, onde as dores do passado não pesassem sobre seus ombros. O pai hesitou, mas a voz de Lucas parecia ajudá-lo a romper barreiras. Talvez você esteja certo, ele disse, quase um suspiro. Talvez seja a hora de enfrentar nossos medos. Com um gesto decidido, Lucas começou a retirar outras cartas, cada uma carregando promessas e desilusões. Mas a tensão estava apenas começando a crescer novamente, quando ele avistou um envelope diferente, mais grosso e com um carimbo desconhecido. Ele chamou a atenção do pai, que parou, congelado diante desse novo achado. Havia algo na forma como o pai olhou para aquele envelope que deixou Lucas intrigado. Pai, você reconhece isso? A pergunta pairou no ar como uma nuvem prestes a despejar chuva. Os olhos do pai se fixaram no envelope e a expressão dele mudou. Era como se o peso da história, todo o medo, toda a dor, voltasse a assombrá-lo. Esse não deveria estar aqui? Murmurou, passando a mão pela testa, pálido. Lucas sentiu o coração disparar. O que mais poderia haver ali que seu pai quisesse evitar? A resposta, ele pressentiu, estava prestes a transformar tudo mais uma vez. Você sabe o que está dentro dele? O pai respirou fundo, triste e apreensivo. Eu não tenho certeza se estou preparado para isso. O que estava escondido ali que poderia mudar suas vidas para sempre? Lucas observou o pai, sentindo uma onda de frustração e compaixão ao mesmo tempo. Ele nunca tinha visto o homem tão vulnerável, quase como uma criança assustada. O envelope parecia carregar o peso de um mundo inteiro, e a curiosidade consumia Lucas, mas ao mesmo tempo ele queria protegê-lo da dor que sabia que poderia surgir. Pai, o que você está escondendo? Não podemos continuar assim, em silêncio. Lucas falou, a voz tremendo, mas firme. O pai olhou para ele, o olhar perdido atrás de memórias e arrependimentos. Isso é mais do que um simples papel, Lucas. Esse envelope pode mudar tudo o que sabemos, tudo o que pensamos saber. Ele hesitou, como se cada palavra pesasse toneladas. É sobre sua mãe. O coração de Lucas disparou. Sobre a mamãe?
O que tem a ver com ela? Você sempre falou que era passado? Era, mas algumas coisas nunca morrem. Elas podem ficar adormecidas, mas sempre voltam à superfície, mais fortes. A voz do pai soava baixa, quase quebrada. Finalmente, após uma respiração profunda, ele tomou o envelope nas mãos. Os dedos tremiam levemente enquanto balançava, como se o simples ato de tocar aquele objeto pudesse invocar fantasmas do passado. Temo que este conteúdo lance uma nova luz sobre as escolhas que fizemos, e talvez você não queira saber. Ele olhou para Lucas, buscando alguma aprovação, mas encontrou apenas determinação. Pai, eu preciso disso, precisamos disso. É hora de enfrentarmos juntos, qualquer que seja a verdade que este envelope guarda. A inquietação em seu estômago se misturava com um fio de esperança. Afinal, a verdade poderia trazer liberdade e não mais prisões de silêncio. Um silêncio pesado preenchia o espaço, à medida que o pai hesitava, olhando para o envelope como se pudesse prever o que viria a seguir. Com um gesto hesitante, ele começou a abrir o envelope, revelando um documento que parecia ter atravessado décadas. Lucas se aproximou, a respiração acelerada, enquanto o pai extraía uma folha de papel amarelada, com um endereço familiar e uma assinatura que parecia ecoar em suas veias. Isso é uma checagem de DNA, o pai murmurou, a incredulidade dançando em seu olhar. Eu nunca consegui me decidir se deveria ter feito ou não. Era um secreto que estava evitando, mas você merecia saber, Lucas. A verdade começava a se concretizar na mente de Lucas. Então, há a possibilidade de que eu não seja filho biológico do meu pai? A pergunta ecoou, clara como cristal, carregando cada emoção à flor da pele. A expectativa fervendo. Não é algo simples assim, meu filho. Eu e sua mãe já havíamos conversado sobre isso. E agora, eu só cancelei a confusão. O medo de perder você de novo me fez esquecer de se responsabilizar pelas respostas. A sinceridade na voz do pai era palpável, e a vulnerabilidade daquele homem começou a arrebatar as barreiras que Lucas construíra ao longo dos anos. Lucas sentiu os joelhos fraquejarem, uma mistura de dor e alívio inundando seu ser. Eu só sou o que você fez de mim, pai, disse, com a voz embargada. Se há mais na história, se eu não sou o que você pensa que sou, se eu sou diferente do que você imaginou que era, ainda sou seu filho. O que você me diz agora? O olhar do pai se fixou em Lucas, como se tentasse encontrar um espaço seguro em meio a um mar de incertezas. Eu não sei como continuar. Estou tão perdido quanto você, meu filho, sussurrou. E um mar de lágrimas ameaçava se formar nos olhos dele, transbordando em um misto de dor e amor. O momento era crucial, um ponto de virada que poderia finalmente trazer a verdade à luz. Mas Lucas sentia que novas perguntas surgiam. E se a verdade mudar tudo? E se houver mais segredos escondidos atrás disso tudo? Há algo mais que eu deva saber? As palavras pairaram na sala, à espera de respostas que poderiam reescrever suas vidas para sempre. O silêncio que se seguiu era tão denso que quase poderia ser cortado com uma faca. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Lucas encarava seu pai, esperando que ele encontrasse as palavras certas. Mas o homem estava perdido nas dúvidas, hesitando entre o passado e o futuro. Era como se o peso do envelope estivesse não apenas em suas mãos, mas em cada um dos músculos do seu corpo. Lucas, o pai finalmente falou, engolindo em seco. Esse documento não diz apenas que você pode não ser meu filho biológico. Há mais. Um nome. O nome de uma mulher que pode ser a sua mãe de verdade. O coração de Lucas disparou. O que você quer dizer com isso? Quem é ela? A ansiedade consumia suas palavras. Ele sempre soubera que a perda de sua mãe era um tema delicado, um verdadeiro tabu. Mas nunca poderia imaginar que a verdade fosse tão complexa. Ela se chama Ana, disse o pai, olhando para baixo como se temesse a reação do filho. Ela era uma jovem cheia de vida e potências. Eu a conheci antes de você nascer. As circunstâncias nos separaram. Não foi fácil para nós. E sua mãe decidiu seguir em frente, sem mim. Lucas sentiu um frio na barriga. Então, você estava com outra mulher? Antes da mamãe? Por que nunca me contou isso? A indignação se misturava com confusão. Porque eu não sabia como. Eu não queria que você se sentisse menos amado, menos aceito.
Eu tinha medo de que essa parte do passado fosse capaz de mudar a relação que construímos. A voz do pai parecia vacilar com a intensidade do momento. As palavras do pai começaram a girar em sua mente como uma tempestade. Tudo o que ele acreditava sobre sua família agora parecia desafiar as convenções que ele tinha construído. Mas o que eu preciso saber? O que mais está escondido? O que mais não me contaram? Em resposta, o pai estendeu a folha com um movimento lento, como se estivesse entregando a Lucas a chave para um mundo novo, um mundo que ele sempre quis conhecer, mas que nunca teve coragem de abrir. Eu realmente não sei o que isso significa para você. Só esteja preparado para o que você pode descobrir. Lucas segurou o documento, a respiração pesada, enquanto seus olhos percorriam as linhas amareladas. Nome, traços familiares e uma cidade que parecia estranhamente familiar. Era onde seus avós tinham morado até pouco tempo atrás. Um turbilhão de sentimentos tomou conta dele: raiva, tristeza, curiosidade. Eu preciso encontrar a Ana, disse ele, decidido. Preciso entender quem eu sou de verdade. Lucas, o pai pareceu alarmado. Você está prestes a abrir uma porta que pode não ter retorno. E se ela estiver diferente? E se tudo o que você deseja não corresponder à realidade? Eu não me importo. Precisamos enfrentar os fantasmas, pai. Precisamos saber, ou viveremos para sempre em dúvidas. Lucas respondeu, já tomando a sua decisão. Olhos fixos nos do pai, ele sentiu uma mistura de certeza e insegurança, uma convulsão emocional que pulsava entre eles. O que quer que fosse o passado, ele estava pronto para mudar o presente. O peso daquela escolha o encheu de determinação. O pai, agora silencioso, observou seu filho com um misto de terror e esperança. A verdade poderia finalmente ser libertadora ou devastadora. Ambos pareciam cientes de que, não importava o que o futuro reservasse, já não havia como voltar atrás. Enquanto Lucas acenava com a cabeça, convencido do seu passo a seguir, o celular de seu pai vibrou na mesa, interrompendo a tensão carregada de emoção. A luz da tela reluzia, um aviso de mais informações a caminho. Você deve atender, Lucas disse, assinalando a urgência que o momento exigia. O pai hesitou, mas finalmente pegou o aparelho. Ao olhar a tela, seu rosto empalideceu e Lucas sentiu um frio na espinha. As coisas estavam prestes a se complicar ainda mais. Uma nova verdade estava batendo à porta e todos os ventos do passado sopravam contra eles. O que mais poderia ser revelado? O pai de Lucas olhava fixamente para a tela do celular como se as palavras pudessem saltar dela e lhe atingirem em cheio. O olhar que ele fixou no aparelho era de pura apreensão, à medida que sua mão tremia ao deslizar o dedo pela tela. Lucas sentiu o coração pesando, uma expectativa pesada como um bloco de concreto se instalando em seu peito. O que mais poderia haver? É sobre a Ana. O pai finalmente sussurrou, com a voz embargada. A resposta foi como um tiro no escuro, ecoando na mente de Lucas e espalhando um frio profundo através de suas veias. Sobre a Ana? O que você quer dizer com isso? O tom de Lucas subiu automaticamente, um reflexo da adrenalina frenética. O que aconteceu com ela? O pai respirou fundo, pressionando os lábios um contra o outro antes de continuar. É a minha irmã, e a Ana, ela está em dificuldade. Se você quer encontrá-la, precisamos agir rápido. Ela pediu ajuda. Ajuda? Ajuda de quê? A cada palavra, a angústia crescia em Lucas, formando um nó apertado no estômago. Por que você nunca mencionou isso? O que mais você não me contou? Eu não sabia como, disse o pai, agora com a voz entrecortada. Ela me encontrou há algumas semanas. Não queria te envolver. Achava que era melhor esquecer, mas não consegui ignorar. Apenas recebi uma mensagem sobre um problema grave, uma situação toda comprometida. Lucas sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Essa situação é com a Ana? O que você sabe? Apenas que ela pode estar em perigo. Pode me ajudar, e nós também podemos nos ajudar dela. Cada palavra parecia um grito de alerta, e a vontade de descobrir a verdade se intensificava. De repente, Lucas não estava apenas buscando sua mãe, mas uma vida que estava enredada em problemas que nem imaginava. O sentimento de determinação se misturou à preocupação. Ele não podia ficar parado. Vamos, temos que ir agora, disse ele, já pegando as chaves de carro da mesa.
Não podemos perder tempo. Vamos encontrá-la. O pai hesitou mais uma vez, mas a urgência nos olhos de Lucas fez com que ele fizesse o mesmo. Eles saíram, e enquanto o pai dirigia pela cidade, Lucas pensava na mulher que poderia ser sua mãe. Como ela seria? Por que estava em apuros? As perguntas martelavam em sua mente como uma buzina incessante. Você se lembra de alguma coisa sobre ela? Alguma pista que possa nos ajudar? Lucas questionou. Só que ela amava pintura, era cheia de sonhos. Não sei como me deixou, mas nunca deixei de pensar nela, respondeu o pai, sua voz embargada pela emoção. E isso é algo que eu sempre carreguei. Enquanto as luzes da cidade passavam em um borrão, Lucas sentiu que cada quilômetro percorrido o levava mais perto de um destino incerto, mas necessário. Uma mistura de medo e esperança pulsava dentro dele, como um combustível que o impulsionava para frente. Ao virar uma esquina, Lucas viu um barulho familiar e um pagamento inesperado surgiu em sua mente. Pai, e se ela estiver em um problema maior do que imaginamos? E se ela precisar de proteção? O que fazemos se esse encontro não for o que esperamos? O pai olhou para ele com olhos cheios de preocupação, mas também de determinação. Só temos que estar prontos para tudo, meu filho. Essa parte do passado é mais complicada do que pensamos. O coração de Lucas batia em um ritmo acelerado, e ele percebeu que, por mais que buscasse respostas, o caminho à frente estava cheio de incertezas. Mas havia algo mais em jogo agora. Não era apenas a busca por uma mãe ou a verdade sobre o passado. Era sobre os laços familiares que poderiam ser restaurados ou destruídos. Quando chegaram ao destino, o bar estava mal iluminado e a atmosfera parecia densa, quase sombria. Lucas sentiu um calafrio subir pela espinha. Ali, à sua frente, estava o ponto inicial de uma nova jornada. O que ele descobriria naquele lugar? E quem seriam as sombras que o aguardavam? O futuro estava a poucos passos, e com ele o eco de segredos há muito guardados. O tempo para olhar para trás havia acabado. Agora, eles precisavam encarar a realidade de frente. O bar exalava um cheiro de fumaça velha e álcool. A música baixa soava como um lamento de tempos passados. Lucas sentiu a pele arrepiada enquanto cruzava a porta, a luz fraca fazendo sombras dançarem pelas paredes. Seu coração pulsava como um tambor, ecoando a ansiedade que pulsava em suas veias. Ele e o pai procuraram um canto tranquilo, longe dos olhares curiosos que preencheram o espaço. Sabemos onde procurar por ela? Perguntou Lucas, olhando em volta, tentando identificar alguém que pudesse dar pistas. Havia mafiosos e conhecidos vestidos com roupas simples, mas com olhares afiados como facas. O nome dela pode estar em sombras. Precisamos perguntar, mas com cuidado. Alguém ali pode saber onde ela está. O pai disse, a voz carregada de preocupação. Lucas respirou fundo, o ar pesado com perguntas não ditas. Seria mesmo seguro se aproximar de estrandos? E se ele não gostasse das respostas que obtivesse? A busca por Ana estava prestes a colocá-los em um cenário que mais parecia um filme de ação do que uma realidade. Enquanto o pai se afastava, Lucas notou um grupo de homens em uma mesa afastada, rindo e falando em voz alta, gesticulando. O grupo parecia burburinhante, e Lucas teve certeza de que eles não eram apenas frequentadores comuns do bar. Os olhos de um deles se fixaram em Lucas, examinando-o como um predador observa sua presa. Pai, acho que devemos ir, Lucas sussurrou, sentindo uma desconfortável sensação de que sua presença ali não era bem-vinda. O pai voltou rapidamente, notando a expressão de apreensão do filho. Está tudo bem? Você parece preocupado, ele perguntou, inclinando-se para escutar melhor. O que se eles não forem pessoas boas? Não sei se quero perguntar sobre a Ana para eles, Lucas respondeu, sua voz baixa e trêmula. Precisamos arriscar. Não acharemos nada se não fizermos perguntas, insistiu o pai, com uma determinação que misturava coragem e desespero. Lucas forçou um sorriso, tentando transmitir segurança, mesmo que sua mente estivesse repleta de dúvidas. E, com uma mistura de medo e esperança, ele assentiu. Certo, vamos fazer isso. O pai se aproximou da mesa e Lucas perguntou. O seguiu, sentindo o peso dos olhares. Com licença, vocês conhecem uma mulher chamada Ana? Ela é... As palavras falharam por um instante, a voz quase se quebrando. Ela é minha irmã. Um dos homens, com um sorriso torto que não chegava aos olhos, inclinou-se para frente. Ana, hein? Ela anda envolvida em muitos problemas. Não é tão fácil de encontrar. Por que a pergunta? Lucas sentiu um nó na garganta.
Este era o momento decisivo. O pai lançou um olhar tenso para ele, como se pedisse para que ele seguisse em frente. Ela pediu ajuda. Lucas finalmente disse, as palavras escapando de sua boca como se fossem a única conexão que ele tinha com a mãe que nunca conheceu. Estamos aqui para ajudar ela. O ambiente ao redor parou por um momento. Os olhares se intercambiavam, e Lucas percebeu que a tensão na mesa aumentava, como a pressão antes de uma tempestade. Ajuda, hã? O homem sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Talvez você devesse se perguntar se ela quer ajuda, ou se está se metendo em um lugar muito perigoso. E foi nesse momento que Lucas sentiu o peso da realidade. As palavras do homem ecoaram em sua mente, criando uma sombra de dúvida. E a pergunta se instalou em seu coração. Será que estavam prontos para a verdade sobre Ana? Ou seria melhor esquecer? A atmosfera pesada do bar agora se sentia como uma armadilha, e Lucas percebeu que cada segundo ali o levava a uma escolha. Precisamos sair daqui, Lucas disse, agora se convencendo de que a situação tinha se tornado crítica. Mas, enquanto voltava-se para o pai, outra pergunta ecoou em sua mente. E se a resposta que buscávamos fosse ainda mais sombria do que imaginavam? A tensão era palpável, e a busca por Ana apenas começava. Mas o que mais poderiam encontrar nessa jornada? O ar estava pesado com a tensão, enquanto Lucas e seu pai se afastavam daquela mesa. O coração de Lucas pulsava freneticamente, a incerteza reverberando em cada célula do seu corpo. Pai, o que fazemos agora? Ele mal conseguia esconder a ansiedade na voz. O pai, com a expressão carregada de preocupação, lançou um olhar furtivo para a mesa que os observava. Precisamos de mais informações, mas precisamos ser cautelosos. Vamos tentar conversar com alguém que conhecemos, talvez um amigo que trabalha aqui por perto. Com passos rápidos, eles deixaram o bar, a luz ofuscante da rua fazendo Lucas apertar os olhos. O cheiro do caos urbano enchia seus pulmões, enquanto ele tentava processar tudo o que havia acontecido. Encontrar Ana tinha se tornado um desejo ardente, mas agora a possibilidade de um futuro incerto ameaçava sua determinação. Você precisa ter cuidado, Lucas, o pai começou, os olhos ardendo de preocupação. Se ela realmente estiver em apuros, precisamos agir com inteligência. Não podemos deixar que a raiva ou o desespero nos conduza. Dentro de Lucas, a raiva poderia rapidamente ser substituída pela compaixão pela mulher que nunca conheceu, mas que, de repente, se tornara tão real. Eu só quero entender quem ela é e o que aconteceu. Não posso apenas ficar aqui sem fazer nada. O pai assentiu lentamente, sua expressão suavizando enquanto ele olhava para o filho. Eu sei, mas precisamos ter cuidado com como abordamos essa situação. A verdade pode não ser o que esperamos. Eles se dirigiram rapidamente para a casa de uma velha amiga do pai, uma mulher que sempre tivera ouvidos abertos e um coração acolhedor. Ao chegarem, foram recebidos com um abraço caloroso de Dona Clara, que percebeu o pânico nos olhos de Lucas. — O que houve, meu rapaz? Ela perguntou, a preocupação transparecendo em seu tom. Lucas hesitou antes de responder, ciente de que compartilhar o que estavam passando significava abrir a porta para um novo conjunto de olhos e perguntas sobre sua mãe. Precisamos encontrar a Ana, ele disse, finalmente, a verdade saindo de sua boca como um peso que precisava ser levantado. Nós descobrimos que ela pode estar em problemas. Dona Clara franziu a testa, observando seus sentimentos acumularem em um retrato cheio de dor e vontade. Ana sempre foi uma garota cheia de vida, mas a vida a pegou de jeito não muito gentil. Eu soube que ela estava enfrentando dificuldades, problemas com pessoas que não são do tipo que fazemos amizade, entendeu? Lucas sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? Ela respirou fundo, como se pesasse cada palavra. Ela se envolveu com um grupo perigoso. Ouvi rumores que podem se resumir a tráfico ou algo pior. Se você quer ajudá-la, precisa estar pronto para encarar as consequências. O pai se aproximou, agarrando a mão de Lucas, transmitindo uma sensação de força. Estamos dispostos a lutar. O que precisamos saber para encontrá-la? Eu posso te dar algumas dicas, Dona Clara declarou enquanto buscava por suas anotações, mapeando a cidade e os lugares onde Ana costumava ir. No meio da conversa, algo brilhou nos olhos de Dona Clara. Ela sempre teve um esconderijo, lugar onde ia para se sentir livre, um antigo estúdio de arte nos arredores da cidade. É lá que precisamos ir, Lucas exclamou, a determinação queimando em seu coração. Vamos encontrar Ana e trazê-la para casa.
O pai lançou um olhar de preocupação para seu filho. Lucas, isso pode ser perigoso. Precisamos ser astutos, ter um plano para garantir que não acabemos em apuros. Não é apenas a vontade de encontrá-la, é uma necessidade, pai. Eu preciso saber quem ela é, de verdade. Lucas estava cheio de um sentimento urgente, uma necessidade de conexão que, de alguma forma, transcendeu o medo. Assim que se prepararam para sair, Dona Clara os deteve. Um último conselho. A vida fora daqui, em meio a esses problemas, não é fácil. Quando você a encontrar, esteja pronto para as verdades que podem vir à tona. Algumas delas podem ser difíceis de ouvir. Lucas levou as palavras de Dona Clara a sério. Aquela jornada não era só sobre encontrar sua mãe, mas sobre descobrir a complexidade da vida e as decisões que têm passado por gerações. Ele tinha que estar preparado, tanto para a alegria de encontrar a família, quanto para a dor de entender as histórias que moldaram o passado. Com a determinação como bússola, Lucas e seu pai se afastaram da casa de Dona Clara. Quando chegaram ao estúdio de arte, a ansiedade tomou conta do ar, como se cada respiração fosse pesada. A atmosfera que envolvia aquele lugar era mágica e, ao mesmo tempo, arrepiante. A luz entrando pelas janelas empoeiradas e as manchas de tinta no chão contando histórias de um passado que, assim como sua mãe, estava escondido, esperando para ser descoberto. Estamos prontos, seu pai disse, o conteúdo de sua voz transmitindo confiança. Lucas ressoou essa determinação e, ao abrir a porta do estúdio, uma nova etapa da jornada se desdobrou diante deles. A busca por Ana se tornaria não apenas uma busca por uma mãe, mas pelas verdades que poderiam redefinir tudo o que pensavam saber. E, enquanto adentravam o espaço, o coração de Lucas batia como o tambor de uma nova canção, a melodia da descoberta e da transformação começando a se formar. A jornada estava apenas começando, e eles estavam prontos para enfrentar tudo o que viria. E que a verdade os libertasse. Mas, antes de prosseguir, que tal continuar a apoiar este canal? Inscreva-se imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa transformação. Você precisa fazer isso para mostrar seu apoio.